Glória a Deus, louvado seja Deus. Bendito é o nome do Senhor. A paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que excede todo entendimento, seja com todos que aguardam a volta do Senhor. Vamos ler aqui um versículo da palavra de Deus, que se encontra escrito no livro do profeta Ezequiel, capítulo 2, versículo 1 em diante. E disse-me: filho do homem, põe-te em pé e falarei contigo. Então entrou em mim o Espírito quando falava comigo, e me pôs em pé, e ouvi o que me falava. E disse-me: filho do homem, eu te envio aos filhos de Israel, a nações rebeldes, que se rebelaram contra mim. Eles e seus pais prevaricaram contra mim até este dia mesmo. Louvado seja Deus. Teus filhos são de semblante duro, obstinado de coração. Eu te envio a eles. Ele dirá: assim diz o Senhor Jeová. Eles que ouça, que deixe de ouvir, porque eles são casa rebelde. Hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, filho do homem, não tema suas palavras, ainda que seja sarça e espinho para contigo, e tu habite com escorpião. Não tema suas palavras, não te assuste com os seus rostos, porque são casa rebelde. Mas tu lhes dirás a minha palavra, que ouça, que deixa de ouvir, porque são casa rebelde. Louvado seja Deus. Queridos, amados irmãos, vemos aqui o profeta Ezequiel, recebendo uma missão da parte de Deus, de denunciar o pecado da casa de Israel, que foi chamado por Deus como casa rebelde. Ele disse, Deus disse para ele: filho do homem, põe-te em pé e vou te fazer ouvir as minhas palavras. E ele se colocou ali diante de Deus, e o Espírito entrou nele, e Deus começou a falar para ele: filho do homem, eu te envio a casa rebelde, a nação rebelde que prevalicou contra mim, eles e os seus pais. Vai lá e fala a minha palavra, que ouça ou deixa de ouvir. Eles hão de saber que esteve no meio deles um profeta. E tu, filho do homem, não seja rebelde como a casa rebelde, mas fala a minha palavra. Não tema os seus rostos obstinados, os seus semblantes duros, ainda que tu habite no meio de escorpião, mas fala, que ouça ou deixa de ouvir. Eles hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Ah, meus irmãos, temos que denunciar o pecado, temos que denunciar essa carnalidade que está havendo dentro das igrejas, dentro da casa do Senhor. Temos que denunciar o adultério, temos que denunciar a prostituição, temos que denunciar a lascívia, temos que denunciar as vestes mundanas, as práticas mundanas, temos que denunciar as falsas profecias, as falsas curas, as falsas revelações. Temos que denunciar os pregadores que se tornaram avarentos, que pregam por dinheiro, que o Deus deles é o dinheiro, eles adoram o Deus mamão. Temos que denunciar esses tais que cobram aí uma fortuna para pregar. Já é um erro cobrar para pregar, e eles cobram valores exorbitantes, Temos que denunciar essas práticas, temos que denunciar
não podemos se acovardar, ainda que nós habitamos no meio de escorpião, ainda que os rostos deles sejam duros, eles sejam de semblante duro, rostos obstinados, mas nós temos que falar para essa casa rebelde, temos que denunciar. Aqui Deus manda o profeta denunciar o pecado de Israel. Israel estava atolado em prostituição, se prostituindo com outros deuses. Israel estava atolado no pecado, tinha se desviado da Torá, da lei de Deus, que ele deu lá para o povo de Israel no Monte Sinai. Eles estavam quebrando a aliança que foi feita com eles ali no Monte Sinai, por intermédio de Moisés, né? Que Deus deu a lei dele, a chamada lei mosaica. Israel estava em transgressão, né? E aqui Deus manda o profeta Ezequiel ir até eles e anunciar os seus pecados. Deus chama eles de casa rebelde. Assim o Senhor está te chamando, você que está aí nesse engano, nesse mundanismo. Você é uma casa rebelde. Você também que é pregador, antes você pregava a verdade, antes você não pregava por dinheiro, mas agora tu se corrompeu, tu ficou vaidoso, tu se envaideceu, o Espírito já saiu de você, e você está aí pregando só com a sua própria inteligência humana, né? Até aparenta ter unção de Deus, mas no fundo, você sabe que você não tem mais o Espírito se retirou de você. Ainda há tempo de você se arrepender e voltar a ser aquele homem de Deus que você era, voltar a ser aquele pregador da verdade, não somente pregar a verdade, mas viver a verdade, e acima de tudo, ainda que você deixe de pregar, mas ser um verdadeiro servo de Deus, para herdar o céu. Então aqui Deus manda o profeta pregar, denunciar o pecado da casa de Israel, a casa rebelde, a nação rebelde, que se rebelou contra Deus, que deixou os mandamentos de Deus, que foi adorar outros deuses. Louvado seja Deus. Oh meus irmãos, louvado seja Deus. Vamos deixar nossa rebeldia, vamos abandonar nossa rebeldia, vamos se voltar para Deus, vamos se humilhar, conforme disse o profeta Jeremias. Põe a sua boca no pó. Talvez ainda haja esperança, para você que se tornou um pregador mentiroso. Talvez ainda haja esperança para você que se tornou um crente carnal. Talvez ainda haja esperança para você que está aí nesse evangelho mundano. Talvez ainda há esperança. Volte agora enquanto há esperança. Não seja rebelde como a casa rebelde. Não seja rebelde. Prega a minha palavra, Ezequiel. Quer eles ouçam, quer eles deixem de ouvir, eles hão de saber que esteve no meio deles um profeta. Eles hão de saber. Louvado seja Deus, bendito é o nome do Senhor. Meus irmãos, o apóstolo Paulo disse: arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino do céu. Foi isso que disse o apóstolo Pedro. Digo melhor: arrependei-vos. Temos que se arrepender, meus irmãos, do nosso pecado. Temos que se voltar para Deus. Temos que voltar ao nosso primeiro amor, como está escrito lá na carta dirigida à igreja de Éfesos. Mas tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor. Lembra-te, pois, de onde caíste, e arrepende-te e torna a praticar as primeiras obras. Lembra quando você era homem de Deus, quando você era mulher de Deus, você andava na verdade, você vivia a verdade, você sentia a presença do Espírito na tua casa, no trabalho, na igreja.
você andava com Deus e Deus andava com você. Agora você se tornou rebelde, agora você se rebelou contra Deus e o Espírito saiu de você. E Deus te faz um convite para você voltar. Volta a praticar as primeiras obras, deixa de ser rebelde. Louvado seja Deus, Deus abençoe.